a certa altura, desvia-se um bocadinho. Uns metros do carreiro que seguíamos. Eu só ouvi uma explosão. Olha, nem as botas ficaram. O oficial só disse, se é o que dirigeste o grupo, ex-colega de escola, de liceu, disse assim, leva o prato. O inimigo não pode capturar peça nenhuma de guerra. Eu disse, mas o homem procura os pedaços. Foi isto. Sabe o que isso significa? O homem acabou. Pisou numa mina, sei lá se é nossa ou dos portugueses. Podia ser de um ou do outro. Era uma noite que chovia muito, teve a noite toda a chover. E então nós abrigámos o rapaz, eu fiquei para o pé dele, e ele tinha um tiro na barriga, e o tiro aquilo estava cada vez pior. E às tantas virou-se para mim e disse, meu capitão, dê-me a mão que eu vou morrer. Eu dei-lhe a mão e fiquei ali de mão dada, e ele depois morreu. É a única que ele me disse é, meu capitão, dê-me a mão que eu vou morrer. E morreu. Não tenho assim mais nenhuma ideia dessas. Essa é talvez a imagem mais inesquecível que tem da guerra toda, ou há outras? Não, é mais uma imagem da guerra. A imagem mais inesquecível da guerra. Foi um dia que eu cheguei, andávamos na mata do norte e encontramos uma cascata. Uma cascata em que a água caía aí de uns 10 metros, fazia um lago. Foi a coisa mais bonita e a imagem mais inesquecível que eu tenho da guerra. Foi a cascata e a água a cair 10 metros no lago. Em Angola, a FNLA perde o monopólio da luta armada contra Portugal. O MPLA começa a atuar em Cabinda e, embora sem apoio popular nem êxito militar, ganha reconhecimento. Enquanto isso, a Frelimo avança no norte de Moçambique, obrigando o Estado-Maior a sucessivos reforços. Articuladas com as Forças Armadas, destacam-se as milícias de Daniel Roxo e Orlando Cristina. E também Jorge Jardim, o engenheiro da confiança de Salazar. Portugal recebe o apoio do Malawi, pagando ao seu presidente. Transferido para Moçambique, o agente da PIDE Casimiro Monteiro confessa o assassinato de Humberto Delgado. Incendiando aldeias, o comandante português tenta acabar com a Frelimo cada vez mais forte. Pela quantidade de minas, o Niassa é conhecido como o Estado de Minas Gerais, enquanto Moeda, em Cabo Delgado, é a terra da guerra. De lá e de todo o ultramar, as mensagens televisivas dos soldados são ansiosamente esperadas em cada Natal que passa. Num deles, revela-se com grande impacto um novo movimento contra a presença portuguesa em Angola. A imagem eram indivíduos a avançar por um descampado, os soldados a disparar, e eram bastantes soldados. O fogo que faziam sobre eles, eles iam caindo no terreno, quer dizer, ficaram cerca de 90 indivíduos mortos no terreno. Os meus números foram sempre à volta dos 300, transmitidos pelo pessoal que ficou encarregado de limpar o campo de batalha. Cerca de 300 mortos. É um número também apontado por outras fontes que viveram de perto o acontecimento que viria a tornar conhecida a UNITA, no Natal de 1966, em Teixeira de Sousa. Vila situada no leste de Angola, distrito do Mochico, cuja capital era a cidade do Luso. Sede de concelho, Teixeira de Sousa era governada por um administrador de circunscrição.
Tinha Câmara Municipal e postos da Polícia, da Guarda Fiscal e da PIDE, além de um quartel com uma companhia do Batalhão de Cazombo. Cerca de 200 europeus viviam em Teixeira de Sousa. Situada a 12 km da fronteira com o Congo, Zaire, é a estação terminal do caminho de ferro de Benguela. A vila de Teixeira de Sousa dormia ainda quando, cerca das 5 horas da manhã, grupos com centenas de atacantes saem da mata, armados com katanas, zagais e canhangulos. Entram pela povoação e matam alguns civis e um agente da PIDE. Avançam para o quartel gritando "Mai, água em Chocwe", querendo dizer que as balas dos brancos são água. São atingidos pelo fogo da tropa, que respondia às ordens do ex-comandante do quartel. A coisa demorou o seu tempo, porque eles não vieram todos numa só vaga, mas sim em vagas sucessivas. Houve uma segunda vaga que tentou ainda aproximar-se da cerca do quartel, a qual, dado o fogo das nossas armas, também foi destruída, e posteriormente a saída de forças para um envolvimento das forças inimigas. Perfeitamente alienados, através de tudo que possa ser considerado bebida, sei lá, fumo, etc, etc, com feiticeiros, portanto, criando aquela expectativa de que a morte é um herói. Os indivíduos a transporem uma distância de 100 metros, peito descoberto, em direção a uma linha defensiva em que os soldados estavam em abrigos, armados com armas automáticas, quer dizer, não tinham possibilidade nenhuma de sobrevivência. Era de facto um ataque absolutamente insensato e, do ponto de vista tático, completamente errado, não é? É que se presume, e um papel que apareceu escrito com o esquema, é que havia a notícia de que o quartel estaria desguarnecido. A primeira ação era entrar no quartel, roubar o armamento, armar toda aquela gente e, eventualmente, depois fazer uma ação violenta sobre a população civil de Teixeira de Sousa. Tudo isto, felizmente para nós, foi frustrado, porque, entretanto, aconteceu a minha chegada. Fernandes Faia apanha a fase final do ataque. Comandava o quartel um alferes miliciano, chegado na véspera com a companhia. A UNITA planeara o assalto precisamente para coincidir com a rendição da tropa, mas, ao contrário do que previra, havia no quartel uma outra companhia que estava de passagem. Eram de facto muitos militares, mas que não conheciam nem o aquartelamento, nem o capitão, que só por mero acaso estava a chegar no início do ataque. Quando entrei na caserna e chamei os soldados, acendi as luzes, etc., aquele pessoal, muito dele, não me conhecia. Valeu-me um alferes miliciano, que estava de oficial de dia e que, entretanto, apareceu. E, enfim, esses já eles conheciam e foi fácil, a partir daí, mobilizar o pessoal todo para pegar nas suas armas e munições, deslocarem-se para os abrigos que havia à volta do quartel, que eles também não conheciam. Na altura ainda nem tinham tido tempo de fazer esse reconhecimento. Eu tomo conhecimento porque imediatamente o oficial que estava a comandar a defesa do quartel mandou a minha equipe de combate ao meu encontro, porque sabia que eu estava a pernoitar no hotel onde tinha a família que pela primeira vez nessa comissão se tinha juntado. Desconheço a presença do capitão Machado de Faria. O ataque apanhou desprevenidas as autoridades militares e civis de Teixeira de Sousa, mas não as populações indígenas. O seu fracasso não ficou a dever-se a qualquer medida de prevenção tomada pelos portugueses, que na verdade não só não detectaram a operação, como ignoraram todos os sinais que a podiam denunciar. A começar pela reveladora ausência, na noite da véspera, dos africanos empregados nas casas dos colonos. O comandante da polícia ou o chefe da PIDE tinham recebido informações que estava a arder uma ponte. Era uma das pontes fundamentais para se utilizar um determinado itinerário. Chega uma segunda notícia de um segundo pontão que estava a arder. Depois que no caminho de ferro, antes do Luacano e tal, tinha arrebentado uma bomba e tinham dado cabo do caminho de ferro. Tanto o chefe da PIDE como o comandante da polícia não foram perentórios em que estávamos perante uma situação de ataque imediato.
Apesar de algumas pequenas ações que já tinham realizado, nomeadamente nas linhas do caminho de ferro de Benguela, mal se ouvia falar da UNITA entre os portugueses. E o ataque chegou mesmo a ser reivindicado pelo MPLA e pela FNLA. As primeiras iniciativas armadas da UNITA tinham começado em setembro, meio ano depois do seu Congresso Constituinte. Só depois de ter atacado os postos de Calungula, Mussuma e Caçamba, este já no início de dezembro, o movimento de Jonas Savimbi experimenta Teixeira de Sousa. A primeira frente foi da Teixeira de Sousa, porque aí o partido tinha interesses. Primeiro, paralisar o caminho de ferro, porque isso favorecia os portugueses. E também avançar com a mobilização. E no mesmo sítio também podia partir o projeto de explorar diamante para aumentar a capacidade da economia do movimento. Esse então foi o objetivo de criar a frente da Teixeira. Mas tentou-se, não deu sucesso. O fracasso militar, não ocuparmos a vila. Foi uma ação relâmpago, então saímos. E depois também tivemos baixas. Ali nós tivemos que deixar mais de 180 camaradas estendidos no terreno. Então, foi, portanto, uma ação em que, se politicamente ganhamos, militarmente fracassamos. Muita gente não conhecia ainda a UNITA, mas através daquele ataque, então, todos passaram a conhecer que há a terceira força, que é a UNITA. Então, foi vantajoso para a UNITA. Teixeira de Sousa é a entrada do caminho de ferro, ou a passagem do caminho de ferro, portanto, para o Zaire, a fronteira, era Teixeira de Sousa, era uma estação muito afamada. Um ataque ali criou agitação, tanto na Zâmbia, como no Zaire, assim como na Rodeja, que é a atual Zimbábue. Mas então este movimento que atacou, qual é? É quando todo mundo entendeu ou percebe-se que há um outro movimento chamado UNITA. Após romper com Olden Roberto e a FNLA em julho de 1964, Jonas Savimbi estabeleceu-se primeiro em Brazzaville e depois em Lusaka, a capital de Rodésia do Norte, que entretanto se tornara independente com o nome de Zâmbia. Savimbi terá admitido uma aproximação a Agostinho Neto, mas recusado a integração no MPLA, pretendida pela União Soviética de Khrushchev. Seria em Nanquim, na China, então em vésperas da Revolução Cultural, que Savimbi viria a receber o apoio para a formação dos 11 primeiros comandantes do seu futuro movimento. Só depois do treino que fizemos lá em Nanquim, na academia de Nanquim, depois do curso é quando ele deu esse projeto, a dizer que agora vamos criar um novo partido. O nome é a UNITA. O Savimbi veio porque ele estava treinando em Pequim, nós estivemos em Nanquim. Depois veio para Nanquim dizendo que chegou a altura para vos aclarar certas situações. Viemos treinar aqui na China, mas eu gostaria de vos perguntar qual é o partido que vamos formar, hein? E qual é a ideia que vocês têm em relação, portanto, o partido que nós deveríamos formar. Bem, nós dizemos o mais velho que nos trouxe aqui, na China. Viemos através da sua mensagem. Qual é a ideia que ele tem? Que não penso que o nosso partido devia ser União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. A UNITA estava mais próxima do grupo étnico Ovimbundo, que representa cerca de 40% da população angolana, o que apontava para a localização geográfica do novo movimento. Após os treinos na China, Savimbi vai aos Estados Unidos, de onde regressa, segundo relatórios portugueses, com um plano para iniciar a luta armada. Mas teria sido Mao Tse-tung a indicar onde. Num estudo da Carta Geográfica da Angola, o Mao Tse-tung perguntou ao Dr. Savimbi: onde é que você quer começar a sua guerrilha? Porque o norte, a UPA já está lá, e Cabinda, o MPLA está a fazer algumas incursões, etc. Mas você, Dr. Savimbi, quer começar aonde a sua guerra? O velho também não, tu vai dizer que não. Depois dos treinos, nós temos que ir para Angola e vamos começar a nossa revolução no centro do país. Mas você tem que dizer que está errado. Na nossa área não dá para começar a guerra, porque ali as condições geográficas estão altamente dominadas pelas infraestruturas. Há tanta estrada, há tantas extrações comerciais, a administração implantou-se na nossa área
que não vai vos admitir começar a revolução na nossa área. Mas tendes o terreno fértil sobre o qual podem fazer a revolução, ou podem iniciar a fazer a revolução. E vão avançando paulatinamente para se expandir por todo o país. Esta área é o leste do país. É preciso fechar a porta do norte. Não é fácil. Não será possível fazê-lo em absoluto. No norte ainda se combate. No leste trabalha-se afincadamente em comunicações e aeródromos. No sul capta-se água e desenvolve-se a pecuária. Segurança. A síntese feita pelo governador de Angola de visitar Lisboa no início de 1966 mostra a atenção das autoridades fixada no norte, quando a guerra já estava também a implantar-se na zona leste do território. Os primeiros elementos da UNITA já tinham cruzado a fronteira com a Zâmbia, na região do Mochico. Entre eles, os 11 comandantes formados na China, um dos quais, Samuel Chiwale. Nós, quando entramos no território angolano, através daquilo que nós aprendemos na China, era preciso criar primeiro um bom relacionamento com as massas populares, mobilizando as massas populares, e através das massas populares, criarmos estruturas que possam funcionar. A UNITA, quando chegava na aldeia, começou a mobilizar as pessoas. O pessoal da aldeia. Nós viemos, queremos ficar convosco, nós queremos que aqui em Angola haja respeito, haja escola, haja não sei o quê. Tudo aquilo que é bom. Depois a UNITA, o povo aceita a UNITA. Era um comício que falava que não, nós viemos libertar Angola, porque nós, o povo angolano, estamos no escravo dos portugueses. Então todo mundo, o povo, acreditava daquilo. Eram indivíduos que falavam a língua, que eram deles, ou se não pelo menos dominavam bem a língua, e que lhes falavam, efetivamente, que estavam a ser explorados pelo branco, pelo português, etc., para fora. E eles aderiam, não é? Nós encontramos uma boa receptividade do povo no leste. Era essa mobilização que fizemos. Da mobilização feita, recrutamos os jovens do leste, os treinamos. O próprio povo cooperou com a alimentação, cooperou com a informação, cooperou com a organização administrativa das áreas sobre a nossa mobilização, cooperou com o bloqueio completo da fuga da informação. Aderiam, davam guarida e, enfim, davam apoio logístico, alimentação e iam desenvolvendo a ação no sentido de conquistar, digamos, elementos que quisessem ser militares ou ser guerrilheiros, não é? Nas áreas de Kazomba houve resistência. O povo não aceitou. Nas áreas do Ninda, onde eu venho entrar mais tarde, o outro que tinha adiantado, o Jago Rocinás tinha sido preso pela população. Na área do Dima, também idem. O Velho Chiuca foi preso, pela PIDE. Então, no caso do Velho Coxia foi preso. Houve áreas que não aceitaram. Chamo-me Nicolau Chiuca Bianco. Aqui o meu colega chama-se Jeremias Coxia Chinhundo. E o terceiro, Jacob Rossi Inácio. Nós fomos membros fundadores do partido subversivo chamado União Nacional para a Independência Total de Angola, abreviado UNITA. Sucedeu que o povo onde queríamos aliciar e mobilizar não queriam, não aceitaram a nossa doutrina. Nós não tendo a maneira, claro, de fazer, nós rendemos a ele. E imediatamente nós apresentamos às autoridades portuguesas, as quais nos acolheram, com ambas as mãos. Começam a lançar-se, digamos, equipas da DGS, portanto, com as suas redes de informações, começam a dizer e fazem, e começam a verificar que para aí 70% das autoridades gentílicas do Mochico e do Cubango, na zona de fronteira, estavam todas aliciadas. O exército português, quando começa, portanto, a entrar nas áreas sob a nossa tutela, isto veio criar uma grande onda, porque começaram a queimar as aldeias, começaram a prender as pessoas, começaram a baterem, começaram a matarem. Veio criar uma grande agitação que veio culminar com a fuga de muitos angolanos para a Zâmbia. São esses angolanos fugidos do interior para
a Zâmbia e outros do interior para o Zaire, que levaram a palavra da UNITA do interior para o exterior. Porque na altura o mundo não sabia exatamente o que é isso, o que é a UNITA. Mesmo a PIDE tinha uma importância, mas dizia, mas este grupo é quê? Durante o ano de 1966, o quadro da guerra em Angola mudara consideravelmente. E o governador também mudou nesse período. Sai Silvério Marques entra Rebocho Vaz, que praticamente anuncia o fim da guerra. E logo nas vésperas do ataque da UNITA a Teixeira de Sousa, no leste já sublevado. A certeza de que a guerra em que defendemos a justiça e o direito está praticamente ganha e que não serão algumas dúzias de criminosos obstinados que farão quebrar a nossa firmeza e o nosso entusiasmo. Um mês depois deste discurso, a ignorância da realidade confirma-se no momento da rendição da Companhia de Teixeira de Sousa. Fomos transferidos para o leste a título de descanso e de zona mais sossegada. Em 1966, vindo a Moçambique, discutir com o Ministro da Defesa, Araújo Gomes, a situação em Moçambique. Ele, a certa altura, disse: bom, você pede mais forças, mas não há mal nenhum, porque praticamente Angola está apaziguada e, portanto, nós podemos diminuir os efetivos que temos em Angola. Mas o Sr. Ministro diz isso porque está convencido que nós ganhamos a guerra em Angola. Com certeza, pois nós rechaçamos o inimigo para além das fronteiras. É claro que eu ainda não tinha saído, tive cá 3 semanas, ainda não tinha saído de Lisboa e tinha-se iniciado a guerra no leste de Angola. Provavelmente o otimismo do ministro terá esfriado em agosto e setembro, quando viajou por Angola e Moçambique, onde esteve em zonas que definiu como as mais afetadas pelo terrorismo. Nomeadamente visitou a fronteira do leste angolano, para cuja situação os serviços de informação militar já alertavam o governo. Já em 1966 fomos visitados pelo subsecretário de Estado do Exército, o general João Pinheiro. Fiz um briefing sobre a situação no leste em que se previa de onde estavam grupos de combate teriam que estar companhias. E onde estavam companhias, devia estar uma delas substituída por batalhões também, não é? Porque aquilo só podia piorar. O leste tornava-se num sério palco de guerra, além das zonas ativas no norte e em Cabinda. Os combates mais violentos não iriam ser contra a UNITA, que tinha meios militares débeis, mas contra o MPLA, que desde março tinha aberto a Frente Leste, a que chamou Terceira Região Político-Militar, e atuava na zona do Mochico. O movimento de Agostinho Neto tinha conseguido transportar, com a ajuda da União Soviética, grande parte do seu potencial militar e logístico para a Zâmbia, cuja independência permitiu o acesso da guerrilha à fronteira angolana. Kenneth Kaunda, o presidente zambiano, autoriza a instalação do MPLA no território, embora limitando a sua atividade. Eles permitiram que nós abríssemos a representação, mas sem armas. Sem armas. Não podíamos andar fardados nem com armas, nem com nada. Só política e tal. Material de guerra ele não queria. Mas como a Zâmbia tinha, naquela altura, grandes problemas de combustível, nós tínhamos que ir buscar também o nosso combustível a Dar es Salaam. E então, nos caminhões, nós punhamos um fundo falso. E então, punhamos o material de guerra, as armas. As armas vinham dentro dos tambores. As nossas boas relações com a Frelimo e a SWAPO fizemos com que as primeiras armas nos fossem fornecidas pela Frelimo e um pouco pela SWAPO também. Porque eles já estavam lá estabelecidos, tanto na Tanzânia como na Zâmbia, porque as nossas armas viriam mais tarde, depois íamos devolvermos as armas. Muito tarde é que Kaunda resolveu permitir a transportação de material de guerra. Já a guerra estava em tal desenvolvimento que Kaunda não podia impedir. Então lá nos autorizou e começámos a transportar já como deve ser o material de guerra. As armas vinham da Checoslováquia, vinham da Bulgária, vinham da União Soviética, vinham de vários países, né, que nos davam apoio. Inclusive algum apoio dos países ocidentais em cujos partidos eram progressistas que ajudavam. Eu peço desculpa, não queria uma inconfidência nessa. Não queria. Bom, e assim... Mas eram países da NATO, por exemplo? Sim, são países da NATO. São países da NATO. As primeiras armas que eu conheci
dos guerrilheiros do MPLA eram a carabina russa, SKS, né? Era aquele PM Checo, o Sterling, aquela arma pequenininha, e era Pepechar, uma arma russa. Nós começamos a fazer o combate contra o exército português e a polícia com as agaias, com canhongulos, são armas rudimentares que o povo tinha, com katanas e coprinhos. O problema que nós tínhamos era como adquirirmos as armas, o armamento, porque, enfim, não havia mesmo nada. O armamento que a gente capturava não chegava para manter ataque de grande envergadura. Utilizamos armadilhas. E nós não tínhamos minas para fazer armadilha. Cavávamos na estrada, no meio. Quando viesse a coluna, o primeiro carro caísse, portanto, poderia cair numa armadilha. E aquilo criava alguns feridos, algumas baixas, etc. O homem da frente caiu numa armadilha de caça. Uma armadilha de caça que tinha sido colocada num trilho para ser utilizada como armadilha antipessoal da UNITA. O homem caiu na armadilha de caça, a sorte dele foi como tinha a G3 cruzada, ele agarrou-se à G3 e a G3 ficou no buraco e, portanto, não foi atingido pelas lanças, pelas pontas de zagaia que estavam no fundo do buraco que eles tinham feito. Metíamos os picos assim, não assim, de paus, não assim, bem afiados, e metíamos lá no fundo. Às vezes sem picos, né? Esta armadilha antipessoal, anticaça, usada com fins antipessoal, estava a uns 50 metros de um quartel deles, no quartel da UNITA. Portanto, eles estavam a utilizar armadilhas porque não tinham, de facto, minas. Nos locais onde o exército passava as noites, a ração de combate deixava essas latas vazias, depois nós aproveitávamos então meter explosivo e depois formar o tipo de granadas que nós utilizávamos. Há uma fruta que tem uma casca duríssima, não é? Abriam aquilo, faziam um buraco, tiravam lá as sementes e depois me enchiam aquilo de pólvora preta, pólvora negra, não é? E metralha, pregos, tudo que calhasse, um rastilho. E pronto, era a granada de mão da UNITA. Comprávamos a química com que se pode fabricar a pólvora na Zâmbia, nas farmácias zambianas. Que é uma coisa muito simples, que se pode, portanto, conseguir lá onde você quiser. E com esta química nós fabricávamos a pólvora. Com a pólvora nós tínhamos as nossas armas canhongulos sempre a funcionarem. Nós fazíamos ataques de emboscadas. Portanto, o movimento dos portugueses. Observamos o movimento, não assim, durante o mês, faz esse movimento. Então, montamos uma emboscada ali. E quando passa, nós atacamos, concentramos o ataque, não assim, e capturamos, se são 2, são 3, são 4 polícias, capturamos o armamento dele, essas armas, e as munições, e desaparecemos. Lá onde nós atacávamos, deixávamos sempre para frente escrito UNITA, fala, então, para se identificar. Porque no leste, ou lá no Mochico, havia áreas que outros movimentos operavam. Moralmente a UNITA era forte, mas materialmente não tinha. E como sabiam que vamos fazer o combate e depois o português vai sair, então não havia dificuldades no terreno. Não havia. Enquanto o método de atuação do MPLA foi militar, foi procurar o contacto com as nossas tropas através de grupos muito bem treinados, pequenos, com outras táticas diferentes do que utilizavam no Norte. A UNITA privilegiou o contacto de aliciamento e subversão das autoridades tradicionais, onde ela baseava toda a sua ideologia, que era uma ideologia de caráter tribal. Quer dizer, ele, o Savimbi, considerava-se o mais velho dos Sobas. As guerras no interior do leste angolano, conduzidas por MPLA e UNITA, dependiam em boa parte da Zâmbia, que apoiava os movimentos angolanos, embora sem pôr em causa os seus interesses. No centro dos quais estava o caminho de ferro de Benguela, de importância estratégica vital
para o escoamento das mercadorias zambianas, nomeadamente o cobre. Sem acesso ao mar, a Zâmbia tinha a economia dependente desta linha ferroviária que atravessa Angola percorrendo uma distância de 1.400 km. Ligando o Lubito à vila de Teixeira de Sousa, junto à fronteira com o Congo, os comboios do caminho de ferro de Benguela constituíam um poderoso fator de prosperidade económica. Fixava e ligava populações afastadas, criava e desenvolvia povoações e localidades situadas ao longo do percurso. É exatamente esse papel económico que a UNITA pretende afetar quando escolhe a linha férrea como alvo das suas ações, logo no início da sua atuação no leste. Ataques que o governo português explorava em seu favor, demorando deliberadamente as reparações, o que agravava os efeitos negativos para o comércio dos produtos zambianos. Os portugueses procuravam prejudicar o relacionamento entre a Zâmbia e a UNITA. O Jonas Savimbi fez 3 sabotagens e a primeira de sabotagem, que reparava-se em 48 horas, levou 15 dias. Depois a segunda sabotagem também se reparava depressa, levou 20 dias. A última levou 25 dias. E daqui que resultou que a Zâmbia e o Congo reagiam contra o Savimbi. Nós não entendemos, e na tal altura quero dizer isso hoje, nós não entendemos que o caminho de ferro de Benguela era estratégico, não é só para os portugueses. Nós estamos a ver só em termos dos portugueses. Não estamos a ver, por exemplo, as grandes empresas, não assim, os homens do dinheiro. Por exemplo, as companhias grandes, não assim, como inglesas, como belgas, não assim, mesmo os próprios americanos. A Zâmbia corta relações com a UNITA em junho de 1967, considerando atingidos os seus interesses económicos pelos ataques ao caminho de ferro. Prende e expulsa Savimbi, que depois de um ano no Egito, se instala no interior de Angola. Com esta prisão do mais velho, com as prepensas para onde o mais velho passou, os guerreiros pensaram, nós não vamos deixar atacar o caminho de ferro de Benguela, porque é um objetivo econômico de extrema importância, tanto para as autoridades, como para o Zaire e para a Zâmbia. Continuou sempre a atacar o caminho de ferro. Então, agravou as relações com a Zâmbia. É por isso que a UNITA, a atividade na Zâmbia, foi sempre clandestina. Os ataques em relação ao caminho de ferro de Benguela continuaram. Foi a decisão tomada no segundo congresso no Satimbanda. Os comandantes disseram que nós temos que não atacar o caminho de ferro de Benguela. Só foi algumas vezes que atacamos, mas depois então o doutor Savimbi disse não vale a pena andarmos a atacar mais. E durante o tempo que estivemos até 25 de abril de 74, nunca mais atacamos o caminho de ferro. Voltamos a atacar o caminho de ferro de Benguela, deixou de ser alvo em 1973. Até 74. Em 74, ainda o caminho de ferro de Benguela sofreu alguns ataques. Que eu saiba, apenas em 2 vezes se sabotou. O MPLA sabotou o caminho de ferro de Benguela, mas sem usar explosivos. Apenas se desaparafusaram os raios, não é? E quando depois provocou-se o descarrilamento. Bom, e quando se fez o segundo, isso já foi praticamente na década de 70, portanto, aí talvez em 72 ou 73, aí já o governo zambiano ficou muito preocupado e começou a ter muito mais atenção para conosco. Nessa altura, a Zâmbia já tinha possibilidade de poder ser abastecida através do porto, o porto de Dar es Salaam. Então, com isso, nós começamos a atacar o caminho de ferro com uma certa violência. Ao contrário da UNITA, o MPLA procurara garantir os benefícios de um melhor relacionamento com a Zâmbia. Logo no início, aceita o compromisso de não atacar o caminho de ferro. Sim, havia esse compromisso. Por que nós iríamos, afinal, de destruir uma linha férrea que era vital para os nossos irmãos da Zâmbia e do Zaire? Por isso, nós nunca tocamos a linha férrea. Não fizemos compromisso com ninguém, mas foi precisamente uma estratégia nossa. Para os portugueses, a segurança na circulação ferroviária tornou-se uma preocupação, a partir do momento em que a linha começou a ser um alvo da guerrilha. Alguns metros à frente dos comboios passaram a circular veículos blindados chamados ATL.
transportavam escoltas militares com a função de prevenir ou identificar qualquer alteração na linha. Para transmitir tranquilidade, viajavam também destacamentos militares dentro dos comboios. E sossegou um bocadinho os corações de todos os passageiros, porque a nossa presença é um estímulo para eles, visto que esta região está um pouco sobrelevada pelo terrorismo. Praticamente não tem havido quaisquer escaramuças com os terroristas, mas tudo pode acontecer. O futuro da guerra em Angola irá passar por aqui mais do que por quaisquer outras regiões do território. Por estas paisagens, pelas chanas, as extensas planícies da Zona Leste, pela imensidão do Planalto. Neste cenário, as forças portuguesas vão travar duras batalhas no plano militar e vão explorar, como em nenhuma outra situação da guerra, um fator que os coloca em vantagem no confronto. Inimigos entre si, MPLA, UNITA e FNLA, acabam por concorrer para a sua própria neutralização e até destruição, numa manobra explorada pelos portugueses. Em 1966, o leste de Angola era defendido através da chamada Zona de Intervenção Leste por 4 batalhões. Estavam sediados em Vila Henrique de Carvalho, Luso, Cazombo e Gacotinho. Apesar da intensificação da atividade subversiva pela UNITA e pelo MPLA, o dispositivo operacional português só será alterado em 1968, quando a UNITA já atuava no Bié, enquanto o MPLA se movimentava na zona do Mochico e a FNLA começara também a operar na região. FNLA e MPLA atuavam igualmente no Norte, onde as forças da Zona de Intervenção Norte eram também reorganizadas em 1968, mas mantendo os 26 batalhões que já tinha e contando com efetivos da Marinha e da Aviação. Entre as suas missões, a Força Aérea efetuava sazonalmente a Operação Fênix Rubra, de vigilância das fronteiras. Nós fazíamos queimadas nestas áreas, ou seja, queimávamos todo o capim numa extensão de 400 ou 500 quilómetros, com a finalidade de detectar se eles tinham as mesmas penetrantes ou se tinham já outras penetrantes, não é? Portanto, depois da queimada ficava todo o terreno com uma camada de cinza muito grande, que levava levando a um reconhecimento depois mais intensivo nesta altura, se via perfeitamente para onde é que eles estavam a passar. As autoridades portuguesas são obrigadas a responder com novas soluções e com cada vez mais reforços e meios, já que era crescente o poder e a atividade das guerrilhas. Os africanos em armas aumentam nos 3 territórios, mesmo que à custa do recurso à incorporação compulsiva. De facto, o recrutamento à força foi prática comum entre os movimentos, tanto em Moçambique como na Guiné ou em Angola. Eu era professor numa povoação chamada Hangana. Então passaram os elementos do MPLA que começaram a capturar os professores. Desloquei da escola para Uninda, dali onde apareceram elementos do MPLA que levaram-me. A malta jovem, da minha idade, ou alguns professores que eram mais velhos, não é? Essa malta toda aderiram ao Frelimo. Aderiram ao Frelimo. E uns foram recrutados à força, não é? Mas alguns foram para Frelimo voluntariamente. Eu fui responsável do recrutamento e da formação. Eu quero dizer que nós não íamos, tínhamos combatentes voluntários, mas tínhamos combatentes que nós recrutávamos à força, utilizando-os como se fosse um exército regular, utilizando, digamos, os meios de que dispunham, que eram nossas forças armadas, para recrutar esses jovens. E vinham. Quem não quisesse corria risco de ser abatido, porque está ao lado dos portugueses. Então, tinha mesmo que dizer que eu quero lutar. Levaram-me para a Zâmbia, até Lusaka. De Lusaka, onde eu abandonei o MPLA para entrar na UNITA. Recrutado à força e chegar, olha, nós queremos que Moçambique seja independente, você deixa a sua família
e venha mais nós para pegar na arma e lutarmos para a independência de Moçambique. Agora, havia pessoas que iam para Frelimo voluntariamente. A coisa não é tão bonitinha como a gente diz. Eu fui voluntário, mas há muita gente que integrou a luta à libertação como combatente por imposição das forças do PAIGC, das suas Forças Armadas. As Forças Armadas do PAIGC são criadas numa reunião em Caçacá em fevereiro de 1964, com o nome de Forças Armadas Revolucionárias Populares. Realizada enquanto decorria a Batalha do Como, a Operação Tridente, a reunião ficaria como o primeiro congresso do partido e viria a reorganizar todo o aparelho do PAIGC. Nous considérons comme une étape importante de la lutte le congrès de Caçacá, n'est-ce pas, où nous avons pris la décision de transformer certaines unités, une partie des forces de guérilla en unités régulières pour l'armée nationale de libération, n'est-ce pas. Et cela nous a permis de passer la lutte de certaines régions, sud et centre-nord, à d'autres régions comme l'Est, au Gabou, à Boé, à Kanchungu et au nord, n'est-ce pas, dans la région de São Domingos, par exemple. Criando uma nova estrutura armada com a guerrilha e o exército popular e formando milícias dependentes do poder civil, o Congresso de Caçacá foi ponto de partida para os futuros avanços militares do PAIGC. Mas os 4 dias da reunião ficaram também a assinalar uma crise grave. Vários comandantes foram fuzilados sob a acusação de crimes de abuso do poder, depois de interrogados por Amílcar Cabral. E a Mica tinha vindo para reunir-se com quadros militares. E aconteceu que depois chegou no local sobre todas essas coisas, essa situação, e aquilo foi transformado em congresso, ouvindo as pessoas e a própria população, que denunciou vários casos, etc. E alguns dos comandantes foram presos e alguns até, foram julgados e condenados e fuzilados porque cometeram vários crimes. E não confirmou alguns acontecimentos. Havia combatentes que transformou o seu sector como propriedade dele, quinta dele. Fazia e desfazia. E alguns passaram a fazer vingança. Se o meu pai tinha prejudicado o seu pai ou a sua família, eu agora tenho poder, tenho arma, e o objetivo é vingar também. Até o Congresso, o PAIGC, numas áreas, e era capaz de queimar gente que era acusada de feiticeiro, não é? Porque era o PAIGC que fazia. Era o homem do PAIGC que estava lá, que era o responsável disso, na verdade. Noutras áreas, o PAIGC era capaz de furar o olho a uma pessoa que não fosse do agrado do chefe da base, como aconteceu em algumas áreas, na verdade. E queimar pessoas vivas. Alguns reconheceram, a maior parte reconheceram os seus erros e quebraram na quadra de recuperação. Essa gente realmente foram, portanto, avisados, foram, portanto, convocados variedíssimas vezes para virem participar numa reunião para poderem realmente acabar com aquele abuso do poder. E esses pareciam, portanto, pessoas independentes. Pareciam pessoas independentes, fora de linha do partido. O Amílcar foi bastante duro, não só ele, a direção do partido, de ser firme e repor a ordem e prender os responsáveis. Alguns que estavam aí foram logo desarmados. Desarmamos todas as pessoas. Alguns confirmaram alguns. Os que não vieram, criou-se um grupo de combatentes, para ir prender as pessoas. Foram presos e julgados. Os outros foram julgados e fuzilados, portanto, no Conselho da Guerra, e o partido e a reunião, portanto, transformou-se no Congresso. O Congresso de Caçacá lançou o PAIGC como movimento estruturado e organizado na disciplina militar, com mais treino e mais armamento. Apoiado na instrução escolar e política, com a criação de uma escola piloto em Conakry para o ensino de jovens.
e empenhado na valorização dos diversos setores profissionais com o envio de quadros para formação no exterior. Na sequência das deliberações de Caçacá, o movimento consolidou-se na frente da luta. Vozes e opiniões críticas foram eliminadas, para além da repressão aos desvios punidos com fuzilamentos em número desconhecido. Dans les réunions, les gens me critiquent vertement. Et j'accepte ça parce que je sais que c'est le seul moyen de créer une certaine cohésion. Laissez les gens dire ce qu'ils pensent de vous. Oui, même si c'est désagréable. Or, Amilcar ne l'a pas entendu, il a estimé qu'il fallait mettre la discipline en avant. Vous voyez, qu'il fallait instaurer une discipline de force, et il a convoqué tous ces gens-là. Ces gens sont arrivés, lui il avait déjà des rapports comme quoi telle personne critique, telle personne fait ceci, et tous ces gens-là il les a fusillés. Voilà le congrès de Caçacá. Et il a fait comprendre à tous les autres qu'il avait l'argent, il avait les armes. Alguns, portanto, como Honor Santos Vaz, né, que eu conheço bem, era da linha, digamos assim, daquele que nós chamamos tanto do Fling. Era a linha de flinguista. Na Medina do Boia conseguiu mobilizar, portanto, certos elementos, né, para aderirem à sua linha, não é? E quer liderar também, portanto, queria liderar o processo. Então, mas não conseguiu, foi descoberto, e foi julgado e fuzilado. Quand, par exemple, le PAIGC s'est mis à attaquer le Fling, parce qu'il avait reçu des armes et qu'on soit là, j'ai rassemblé les gens, j'ai dit, écoutez, nous n'avons pas d'armes, le Sénégal nous ferme totalement la frontière. Nous avons voulu aller du côté de Sékou Touré. Bon, ils se sont dit, ah, ce sont les gens capitalistes qui vont venir faire des complots contre, comme encore, le président Sékou Touré et autres. Donc, les portes étaient fermées. J'ai dit aux gens, il y a deux choses. Nous n'allons pas nous battre contre le PAIGC qui est mieux armé. Nous avions des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés dans le maquis. Voyez, ceux qui veulent aller continuer dans le PAIGC peuvent aller s'enrôler dans le PAIGC. C'est une lutte armée pour la libération. Voyez, on n'a pas la même idéologie, mais il y a l'objectif, l'indépendance. Havia focos, pequenos focos de linhas dentro do PAIGC, mas focos entre estes que eu estava a dizer que era o Honor Santos Vaz, que mais Miguel, mas não sei mais os outros, né? Depois destes já não houve. Portanto, as pessoas que tiveram portanto, ideias contrariamente à linha do partido dentro do PAIGC. Beaucoup de gens du Fling ont été rejoindre le maquis du PAIGC, mais presque tous ont été liquidés. Grupos como o MLG, Movimento de Libertação da Guiné, e depois a FLING, Frente de Luta pela Independência Nacional da Guiné, opunham-se por razões ideológicas ao PAIGC e a Amílcar Cabral. Mas também a coexistência com cabo-verdianos na luta pela independência era rejeitada por setores guineenses. Havia uma grande rivalidade mesmo entre as duas partes. Até uns nunca quiseram, nunca aderiram ao PAIGC, nunca. Porque eles se consideravam, eles não queriam união. O problema aí é porque não queriam união com Cabo Verde. Era um partido guinense. Era, portanto, o índice do racismo, portanto, entre o guinense e o cabo-verdiano. Porque o guinense, portanto, dizia na altura, os cabo-verdianos vieram cá para nos colonizar, não sei o quê. Aquelas ideias, né? Impostas, portanto, os cabo-verdianos, a maioria parte deles que eram chefes de posto. Isso é uma verdade. E o guinense olhava, portanto, o cabo-verdiano como colonizador. Até de pancadaria nas reuniões, até de pedradas. O Amílcar mesmo foi pedrado em Conakry, mas ele suportou tudo, né? Portanto, aí as pessoas não se davam, zangavam-se, não sei o quê. As pessoas que, por exemplo, jovens que tinham tendência já de aderir ao PAIGC, foram postos fora das famílias, a sua carga na rua, pelas famílias que não queriam essa união. Houve muitos casos do género, entre os quais mesmo o Nino.
a nível das zonas de combate, nunca houve problemas nenhuns entre cabo-verdianos e guineenses. Os problemas existiam já a nível dos centros urbanos, sobretudo em Bissau. Porque era aí que estavam os cabo-verdianos a comandar. Está a ver? Quer dizer, sobretudo em Bissau. E isso foi uma coisa muito anterior à luta de libertação. Nous n'avons jamais envisagé l'unité Guinée-Cap-Vert, parce que nous pensons que ce sont les peuples qui auront à se déterminer. Mais nous, dirigeants, nous n'avons pas le droit d'imposer, vous voyez, une option à un peuple. Nous refusons. Questão de unidade de Cabo Verde como coligação, existe vantagem e desvantagem. Mas nós conseguimos, eu aceitei, que era proprietar quadros cabo-verdianos na repressão. E conseguimos muitos documentos roubados por responsáveis. E também para evitar a mobilização do exército cabo-verdiano contra nós, como Portugal fez em 1914, entre os guineenses, com o Sr. Teixeira Pinto. Inicialmente, havia esse facto de uma união que nós achamos que era uma união sã, uma união segura. Mas com o tempo, já quase nas vésperas das independências, começou a manifestar, mas já não de parte guineense, mas de parte cabo-verdianos, essa separação. Se havia guineenses contrários à luta comum pela independência, por seu lado, os combatentes cabo-verdianos do PAIGC nunca abandonaram a ideia de levar a guerrilha ao arquipélago, apesar das condições geográficas desfavoráveis. Com o objetivo de desembarcar nas ilhas, um grupo de 32 guerrilheiros recebeu treino militar durante mais de 2 anos, para uma operação que Pedro Pires deveria comandar. Recebemos uma formação orientada nesse sentido, portanto, uma formação de guerrilha, operações, preparação de natação, fizemos treinos nas montanhas, simulacros de desembarque, de penetração, etc. O treino era de guerrilha. A atuação era uma formação polivalente de explosivos, armamento em geral, armamento americano, alemão, francês, israelita, quer dizer, conhecíamos tudo aquilo de olhos fechados, muito tiro, muita emboscada e na montanha. Nós podíamos dividir o grupo em 2. Um que iria para Santo Antão e o outro grupo que viria para Santiago. Mais ou menos isso. E fizemos estudos dos mapas, dos locais, etc. Eu sabia que eu estava sendo indigitado para desembarcar em Santiago. E a minha zona de operações, podemos dizer assim, seria a Serra Malagueta. Eu sabia que o nosso armamento que nós devíamos levar seria nosso e para armar mais umas 500 pessoas. Não chegámos a discutir a operação nos seus detalhes para ser assim. Mas podia ser, eu acredito que a operação seria assim. Não um barco que saísse diretamente de Cuba, mas um barco-mãe que viesse e chegasse a uma distância que permitisse um outro barco mais pequeno de chegar à costa. Tínhamos esse barco e tínhamos todo o trabalho de acolhimento aqui em Cabo Verde. O PAIGC conseguiu um barco, mas o barco era lento demais para fazer operações de desembarque, de modo que não dava. Os soviéticos podiam dar, mas não sei se tinham esse barco com as características. O barco teríamos que o adquirir, talvez que o comprar. E não tínhamos dinheiro para tal, não é? A ideia do desembarque entusiasmava os cabo-verdianos envolvidos no projeto, mas exigia recursos que dependiam totalmente dos aliados do PAIGC. No entanto, se Cuba acreditava na operação e a patrocinava, já a União Soviética tinha as maiores reservas sobre a ideia do desembarque. Tinha reservas, mas deu um barco. Era um barco de pesca excelente, com um raio de ação bastante grande, com equipamentos modernos, muito bons. O projeto era arriscado e exigia grande preparação. Entre as certezas dos cubanos, as dúvidas dos soviéticos e a vontade dos cabo-verdianos, seria que o próprio Amílcar Cabral acreditava verdadeiramente na viabilidade do projeto. Mas com certeza,
Com certeza, e basta ver o cuidado que ele punha na condução de todo este processo. Por exemplo, a nível da direção do partido, pode-se dizer que essa questão estava entre duas pessoas, a direção superior do partido. Ele e eu, mas ninguém. E isso também deu também muita conversa, quer dizer, outros dirigentes, também cabo-verdianos, né? Reclamavam isso, como é isso, como é isso, nós somos jogueços, a gente não sabe. Quando não viam que era a preocupação de proteger os militantes que estavam aqui a trabalhar, clandestinamente, e também a vida daqueles que deviam desembarcar. O problema não estava em facilmente e rapidamente alcançarmos os pontos já previstos em Santo Antão e em Santiago e provavelmente os primeiros objetivos, contando com o fator surpresa, com o armamento que tínhamos, com os meios, mas era a continuidade. Portanto, o abastecimento. Material militar, fundamentalmente. Então, em 67, o que é que acontece? Depois, o Amílcar Cabral vai para Cuba, faz um contato connosco, e lá, num salão especial, nós fazemos o nosso juramento de lutar para Cabo Verde até as últimas consequências. Quando menos se espera, dá-se conta de um infiltrado que conseguiu levar à PIDE os nomes de todos os intervenientes aqui. E essa gente foi toda presa. Zona Serra Malgueta. Os portugueses tiveram informação, cortaram tudo, abriram aqueles matos e montaram vigilância. Ilha de Santo Antão também, ilha. Que isso levou não verdadeiramente a uma posição de dizer suspender a ação, mas sim dar a perceber que a ação estava suspensa sine die. Sim, senhor. Eu acho que houve dois factos que influenciaram negativamente essa operação com o apoio dos cubanos. Um é a morte de Che Guevara. Portanto, o fracasso da teoria do foco, a teoria foquista, entre aspas, na Bolívia. Bom, isso, os cubanos ficaram altamente perturbados com esse desenlace. Um outro caso que poderá ter, hoje já se pode falar nele, outro caso que poderá ter influenciado é também o desastre de um desembarque na Venezuela, de que fazia parte, se não me engano, um dos nossos instrutores. Guevara, nesse aspecto, não tem influência nenhuma. Nada. Penso que a morte de Che Guevara precipitou talvez algo que já estava em mente da direção do partido. Agora, eu recordo-me que havia, quer dizer, Amílcar Cabral, quando falava connosco, dava a ideia que, bom, é possível, mas é preciso ter calma para que condições sejam criadas. Ele tinha consciência de que era muito difícil fazer uma luta em Cabo Verde. Ele tinha consciência disso. Então, a ideia dele é que se devia avançar com as coisas na Guiné. E que, ao avançar com a luta na Guiné, o problema de Cabo Verde ia se resolver. Parece que Cabral tinha também as suas reticências. Um desembarque imediato. Quando apareceram pessoas a levantar o problema e a dizer não se está a dar importância ao problema de Cabo Verde, a devida importância, e nós estamos a ir por arrastamento, etc, etc, o problema de Cabo Verde está... Ele aborreceu-se. A luta de Cabo Verde, como é que está? Em que pé está? Porque estamos aqui, estamos a ver o tempo a passar e Cabo Verde. Como é que vai ser? Como é que se vai questionar? E o Cabo Verde tem que ter uma palavra a dizer, não é só Cabral decidir e nós acompanharmos. Amílcar Cabral chega a enfrentar um problema na direção do movimento. Os impasses do projeto frustravam os cabo-verdianos. As pessoas sofreram as consequências de terem levantado o problema, de terem sido acusadas de separatistas, etc, etc. Houve um problema, de facto. Meu marido foi acusado
de querer formar um PAIC, por exemplo. Mesmo depois da morte de Cabral, ainda continuamos a pensar nessa hipótese e criar um centro de treino na Mauritânia e a partir daí chegar a Cabo Verde. Do lado português, as previsões militares admitiam a hipótese de um desembarque. E já em fins de 1968, a PIDE prendeu alguns cabo-verdianos e concluiu que o PAIGC tinha esse plano, que nunca esteve tão perto de realizar como após os treinos em Cuba, no final de 1967. Pouco depois, está de visita ao arquipélago Américo Tomás. O Presidente da República termina em Cabo Verde um programa de deslocações às colónias que tinha iniciado alguns anos antes. O almirante tinha viajado diretamente da Guiné, onde, como era habitual, tudo fora organizado para a imagem da melhor recepção. Apesar da festa e das manifestações, a situação na Guiné não deixou tranquilo Américo Tomás. Arnaldo Schultz, acumulando os cargos de governador e comandante-chefe, o que acontecia pela primeira vez, iria em breve deixar o território, depois de um mandato de 4 anos. Militarmente fora um período em que a atividade do PAIGC tinha aumentado muito. Como demonstrava o material apreendido pela tropa portuguesa, a guerrilha dispunha de armamento cada vez mais sofisticado e de várias nacionalidades, sobretudo do leste europeu. Utilizando lança-granadas-foguete, morteiros, minas, armas antiaéreas, metralhadoras ligeiras e pesadas, canhões, o PAIGC armadilha itinerários, faz emboscadas, ataca postos e aquartelamentos. Os guerrilheiros do PAIGC atuavam com grande potencial de fogo e por vezes em ações demoradas. Conseguiam fazer prisioneiros e provocar baixas consideráveis entre os soldados. Apesar da reação portuguesa, a iniciativa era da guerrilha, que conseguia fixar a tropa aos quartéis, impedindo a sua circulação e consolidando as áreas que dominava. Com os seus batalhões em quadrícula, os comandos militares portugueses preocupavam-se em ocupar o terreno, recorrendo pontualmente a forças especiais. Embora alguns êxitos localizados, as tentativas efetuadas para recuperar o controle do Sul não foram bem sucedidas. As grandes operações foram sendo abandonadas, ao mesmo tempo que o PAIGC espalhava a sua influência por zonas cada vez maiores do interior do território. Depois de visitar algumas áreas, a Organização de Unidade Africana reconhece o movimento de Amílcar Cabral, que continua a ampliar o alcance da sua atividade. A partir de Conakry, a Rádio Libertação tinha iniciado as suas emissões. Os avanços da guerrilha revelam como era otimista a ideia de uma Guiné portuguesa para sempre, que o governador e comandante-chefe tinha garantido. Para além de simples convicções ou de análise de pura lógica, existe um elemento profundamente humano e tocante que nos dá a garantia total de que a Guiné jamais deixará de ser portuguesa. É ele constituído pelos trabalhos vividos em comum pelos nossos soldados, pretos e brancos, irmanados na defesa da mesma causa e falando a mesma linguagem de dever e de patriotismo. No entanto, ia-se tornando cada vez mais reduzido o território por onde se podia viajar com total segurança. Esse era ainda o caso desta povoação de Elia, no extremo noroeste, apesar das incursões de guerrilheiros pela fronteira com o Senegal. A população da pequena etnia Flup, das mais pobres e atrasadas da Guiné, estava organizada em autodefesa e tinha acabado de sofrer uma vítima num confronto com a guerrilha. Com uma medalha para a viúva, vinho e tabaco para os homens, panos para as mulheres em sinal de reconhecimento, o governador procurava garantir a fidelidade da povoação às autoridades portuguesas. O general Schultz é uma pessoa extremamente inteligente, deslocava-se muito na província, não andou a comandar operações, não se meteu muito nas operações, como comando-chefe nas operações dos ramos das Forças Armadas, não se meteu muito. Uma certa parte do Schultz há um relativo equilíbrio, eu vivi esse e assisti,
Mas depois começamos outra vez a apanhar. E não havia nenhum projeto, nem nenhuma ideia. Com o general Schultz, na altura, eu podia dizer, considerava que nós conseguimos um avanço muito grande na altura. Embora tínhamos poucos meios materiais, conseguimos muito avanço. E isso fez com que o general Schultz tinha forças dispersas em pequenos grupos de pelotões, companhias, etc., por vários locais, regrupou. Isso permitiu ter mais áreas sob o nosso controle. O general Schultz esteve uns anos na Guiné e chegou a, digamos, aquilo que seria o stalemate. Nem o PAIGC avançava, nem nós progredíamos. Que era, aliás, era uma situação ideal para arranjar uma solução política. Havia, como é que eu direi, a sensação de uma guerra que não se ganhava nem se perdia, percebe? Quer dizer, pelas circunstâncias geográficas, com países absolutamente adversos à nossa presença ali. E segundo, é as limitações de meios, que uma pessoa não pode meter-se numa operação grande sem ter determinados meios. Ora, nós estávamos a perder a guerra por falta de pneus ou por não ter detectores de minas, percebe assim? Quer dizer, não é possível. No início de 1968, o PAIGC estava nas zonas ocidental e norte, infiltrando-se através do Senegal, e controlava o sul, onde entrava pelo corredor de Guiledes, na fronteira com a Guiné-Conakry. A quadrícula portuguesa passara de 7 para 13 batalhões de caçadores, assentava o dispositivo nos setores de Mansoa, Bafatá e Bolama, mantendo influência no chão Manjaco, a noroeste e dominando todo o leste. Zona que, no entanto, o PAIGC pressionara logo em 1965, atacando algumas povoações. A vila de Nova Lamego era a capital do concelho de Gabu e o centro mais desenvolvido do leste do território, com cerca de 15 mil habitantes. Uma região predominantemente povoada pela etnia Fula, povo islamizado, aliado tradicional dos portugueses e menos receptivo à influência do PAIGC. O regulado que está aqui, tudo é a área de Gabu, que estou muito satisfeito com a tropa daqui da área. Estou muito contente. Viva Portugal! Os Fulas, cerca de 20% da população guineense, e os Mandingas, cerca de 12%, partilham a região. Os militares estacionados na zona reúnem-se com as tabancas e exigem a colaboração da população e das autoridades gentílicas no combate ao PAIGC. Na última reunião que aqui fizemos, ficou combinado que vocês todos iam contribuir com a fiscalização dos itinerários, das estradas, contra a implantação de minas e da passagem do inimigo. A tropa tem verificado que assim tem sido. Todos nós somos portugueses, qualquer que seja a cor da pele. O sangue é todo da mesma cor. A tropa veio de Lisboa. Deixou lá a sua mulher e os seus filhos para vir aqui defender esta terra portuguesa. Uma verdadeira política de conquista das simpatias junto às populações civis não era ainda, para os comandos militares, a prioridade absoluta, que viria a ser mais tarde. Havia bombardeamentos sobre tabancas de uma grande ferocidade. Queimavam-se as culturas do arroz e de tudo que aparecesse à frente. Havia histórias muito más, sobretudo do tempo do Schultz. Desde barcaças que saíam, que subiam o Jeba com gente amarrada de pés e mãos atrás das costas e eram despejados vivos para dentro do rio. Eu normalmente tratava muito bem os prisioneiros. Nos exercícios, nas operações, enfim, eu vou dizer aquilo que penso, a gente utilizava-os como mulas de carga. Portanto, quem levava o morteiro às costas, quem levava os cunhetos de munições, quem levava o posto de rádio eram prisioneiros. Que depois tinha uma corda amarrada ao pé que ia à mão de um soldado, e assim os levava. Talvez não seja muito bonito e muita gente fica aborrecida com isso. Mas era o que eu utilizava. Havia outros que batiam, havia outros que esfoavam, havia outros que matavam. Portanto, o que acontecia era idêntico a todos.
idêntica a todos, não. Honra-se face ao general Spínola, não era a pessoa que patuasse com isso. Havia militares que matavam os prisioneiros? Em interrogatórios e coisa já não houve, sim senhor. Os efeitos da ausência de uma verdadeira política de ação psicossocial junto das populações afetavam a imagem das Forças Armadas. Denunciados por desertores portugueses, esses efeitos chegaram às televisões europeias. Uma operação que foi a que me encheu mais de indignação, entre Bulacó, como comandante da força que lá estava, mandou reunir a população toda, tirar as raparigas mais novas, meter as outras lá dentro, queimou a aldeia toda, violou as raparigas, ele e vários fogueiros, sargentos, e no fim mandou-os matar a todos. Como comandante de secção e pertencendo às tropas paraquedistas, fui obrigado muitas das vezes a actuar como assassino, embora fosse contra isso, mas como comandante de secção tinha que dar exemplo, senão os meus oficiais perceberiam de mim. Vi incendiar aldeias, assim como incendiar algumas também, matar crianças, mulheres, a aviação, a largar bombas na napalm, fósforo, branco. A maneira como eles tratam os prisioneiros é como sendo cadeira elétrica, chicotada, fósforos acesos metidos dentro do nariz, palmatória, chicotada, cortar dedos e meter dentro de frascos. Eu em Bula, eu trabalhava numa zona classificada que era a pior zona que existia, a zona de Bula. Era uma zona onde eram interrogados os presos do PAIGC. Presos esses que não eram presos que vinham com fardas. Eram presos, pessoas que eram apanhados com uma tanguita, tanga só, nada mais. Mulheres que eram apanhadas também com tanga. Muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, queria dizer, esses prisioneiros não eram militantes do partido. Eram populações que eles aprendiam para trazer. Eram interrogados, torturavam as pessoas, houve execuções. Essa sala de interrogatório era um subterrâneo que existia. Existia nessa sala de operações de comando uma mesa com uma máquina e uma cadeira onde estava eu assentado. Havia outra cadeira ao lado que era do Major Cabral, do chefe da operação. Quando ele não confessava, o homem era à base de régua nas mãos. Havia lá um instrumento que era meia pipa ligado à eletricidade e molhavam-lhe os pés e assentavam ali. E quando o homem também não confessava aí, havia lá um chicote que eles molhavam em água e depois em areia. Ao bater o chicote, a chicotada, a pele levantava-lhe toda, ficava a sangrar. E havia lá umas tenazes, tipo tenaz, que era apertada aqui neste dedo. O dedo era pousado sobre uma mesa e era apertado. Tanto era apertado, tanto apertou, que o dedo caía. Ficava a sangrar e o homem desmaiava. E não era curado, ia imediatamente para a cela. Muitas vezes fui ao local que era considerada a prisão dos civis, tanto da população, ou pessoas apanhadas em operações, todos juntos, assim ali, como bichos, pior que bichos. Todos juntos, num espaço que não dava, se calhar, para terem alguma decência para que tivesse 5, 6, 7 pessoas, eram capazes de estar 60, 70. A comida era-lhes dada assim como quem dá aos cães, assim, àquela população. Eu chegava ali e olhava para as pessoas, eu ficava calado, em silêncio total. Não conseguia articular nenhuma palavra, ficava num silêncio total de uma dor, de comunhão com aquela dor. O meu olhar era um olhar para eles, o meu olhar é que falava, o olhar deles, eles percebiam o meu olhar e fazíamos uma comunhão intensa no olhar, sem palavras. E isto é dos momentos mais fortes na minha vida, que está na origem da mudança também da minha vida. 3 meses depois de chegar à Guiné como capelão militar, Mário de Oliveira aborda numa homilia o tema da independência dos povos. Partindo da encíclica Pacem in Terris, do Papa João XXIII, questionou os fiéis militares e civis na missa de 1 de janeiro de 1968.
Era o primeiro ano em que o Vaticano determinara a celebração do Dia Mundial da Paz. Peguei nesse pedaço de texto e coloquei também na minha homilia. Mais do que qualquer outra, tinha muitas perguntas. Estamos aqui, a grande pergunta era, estamos aqui ao serviço da paz ou a fazer a guerra? Como é que podemos dizer que estamos ao serviço da paz se tratamos os prisioneiros desta maneira, daquela? O Papa diz que para estar ao serviço da paz é preciso, aponta como um dos sinais dos tempos, assim. Estamos aqui para proporcionar este direito, que os povos da África, da Guiné também conquistem este direito, ou estamos aqui militarmente para impedir que isto se aconteça? Eu não respondia, perguntava e deixava as perguntas. Era um silêncio total na Assembleia. Quando acabou, vim para a sacristia e veio logo o missionário também ajudar-me a tirar os paramentos e disse: "Oh, Padre Marcos, o que você foi dizer? Você está perdido." Expulso do exército, julgado e absolvido, Mário de Oliveira terá sido o primeiro capelão a opor-se à política colonial do governo. Mas eram já vários os sinais que mostravam uma igreja católica bastante dividida sobre a guerra, da simples paróquia ao poder do Vaticano. Enquanto nas comunidades religiosas era crescente a inquietação e as vozes dissonantes, a hierarquia representada também pelos capelães continuava a caucionar a orientação oficial do regime nos seus princípios e manifestações. Havia uma crítica geral à política colonial e havia uma crítica forte, sim, à não denúncia por parte desses capelães dos excessos, sobretudo dos excessos da guerra, porque é por aí, sobretudo por aí, que entra uma boa parte da consciência que afeta os meios católicos. É a questão dos crimes de guerra, a questão da violação das próprias normas internacionais da guerra. Nos altares do ultramar, perto dos sofrimentos trazidos pelo conflito, muitos crentes de várias religiões, pretos e brancos, civis e militares, procuram respostas, conforto e esperança. Em Portugal, à medida que são atingidas famílias de norte a sul, a Cova da Iria tornava-se o último recurso de muitas peregrinações desesperadas que transformavam a habitual paisagem humana do santuário. Fátima era o lugar sagrado, mas agora de um país em guerra, onde o Papa Paulo VI já tinha vindo rezar pela paz, desafiando Salazar.